cinismo de um canalha desse. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Como em tão pouco tempo, o vídeo do Nicolas Ferreira conseguiu ultrapassar a marca de 300 milhões de visualizações. Já te adianto que o fator que fez esse vídeo viralizar de uma forma nunca antes vista não tem nada a ver com sorte, ou muito menos com Mark Zuckerberg impulsionando seu vídeo, e nem mesmo pelo fato dele tocar na maior dor do brasileiro, que é o dinheiro, mas sim algo muito mais simples, porém que poucas pessoas conseguem decifrar. Você vai ver o que a viralização do Nicolas Ferreira, o Steve Jobs, o Elon Musk e a história de Davi contra Golias têm em comum. O primeiro ponto que explica esse fenômeno pode e deve ser também adotado em sua vida. A simplicidade é um dos princípios mais poderosos na comunicação eficaz, especialmente em tempos de sobrecarga de informação. Mensagens simples e diretas não apenas atraem mais atenção, mas também são mais fáceis de lembrar, compartilhar e discutir. Essa abordagem é frequentemente utilizada por grandes comunicadores, líderes e estrategistas que entendem que a clareza é fundamental para envolver o público. O cérebro humano prefere informações que exijam menos esforço para processar. Uma mensagem complexa pode ser ignorada por parecer intimidante ou confusa, enquanto uma mensagem clara e objetiva tende a captar mais rapidamente a atenção do público. Era 2007, as pessoas carregavam celulares, tocadores de música e às vezes navegadores de internet separados. As tecnologias já existiam, mas elas eram confusas, desconectadas e limitadas. Portanto, havia uma lacuna que ninguém parecia saber como preencher. No palco, Steve Jobs, com sua presença magnética, sabia que tinha algo revolucionário em suas mãos. Ele começou a sua apresentação com suspense. Hoje, vamos reinventar o telefone. Um iPod, um telefone, um navegador de internet. Esses não são 3 dispositivos separados, é um único dispositivo, e nós o chamamos de iPhone. Uma apresentação simples, um conceito extremamente técnico e complexo de se explicar, foi perfeitamente colocado em um curto parágrafo. Dessa mesma forma, o vídeo do Nicolas é simples, um fundo preto, pouca edição e poucos efeitos especiais e principalmente uma mensagem direta e fácil de ser entendida pelo povão. Agora, isso quer dizer que se eu fizer um vídeo simples, falando coisas complicadas de maneira fácil e didática, eu vou viralizar então? E a resposta é não. E o motivo disso não acontecer tem a ver com a novidade já implementada no X, o antigo Twitter, chamado Notas da Comunidade. E eu bato palmas para ele, se não fosse pelo cinismo de um canalha desse. E aí o pessoal da esquerda injuriado, tá vendo como é que notas da comunidade não funcionam? Tá vendo que notas da comunidade é um absurdo? Porque não pode, não sei o que lá. Isso só reforça o ponto que eu coloco para vocês. Como que a nota da comunidade é melhor do que a agência de checagem de fato. As agências de checagem de fato tá tudo aqui alvoroçada pra caramba, que não, porque não pode, que tem que desmentir que é mentira, que ele tá fazendo a mentira do Pix. O fato é que muita gente já percebeu que já se formou o chamado consenso social nesse caso, e eles estão de fora. O pavor da esquerda é este, né? Porque até aqui o consenso social era deles. Eles conseguiam, né, com a mídia tradicional ali, tentar colocar coisa, agora não conseguem mais. Eles estão ficando no lado perdedor dessa história. Até o pessoal de esquerda está concordando com o Nicolas. Não importa o que é falado, e sim quem está falando. A autoridade e credibilidade são fatores decisivos no impacto de uma mensagem. Quando um comunicador é percebido como uma figura de autoridade ou referência em determinado assunto, sua mensagem ganha peso, independentemente do conteúdo em si. A mente humana tende a confiar em quem já foi validado socialmente como uma fonte confiável. Essa confiança pode vir de posições de poder, reconhecimento público ou alguma expertise comprovada. A credibilidade do orador é o maior meio de persuasão. Aqui entram as notas da comunidade, uma novidade já implementada pela rede social X de Elon Musk, mas que Mark Zuckerberg também disse que vai implementar nas plataformas da Meta. It's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. As notas da comunidade no Twitter
são um programa colaborativo que visa combater a desinformação, permitindo que usuários adicionem e avaliem notas explicativas em posts potencialmente enganosos. Antigamente, o poder de julgar se uma informação era verdadeira ou falsa, relevante ou não, estava somente na mão de poucas emissoras de TV. Atualmente, o poder está cada vez mais descentralizado, permitindo que a verdade seja dita. A posição de Nicolas como uma figura pública e essa novidade do Twitter deu peso às suas palavras, tornando o conteúdo mais difícil de ser ignorado mesmo por seus opositores. Opositores estes que tentaram imputar que seu vídeo continha fake news, porém não deu muito certo. Afinal, essa atitude gerou ainda mais engajamento para o vídeo. A humanidade enfrenta duas escolhas: olhar para as estrelas ou permanecer na Terra e encarar os riscos. Vamos olhar para as estrelas. Se essa frase fosse dita por qualquer Zé Ruela, não seria levada a sério. Porém, se Elon Musk solta essas palavras, você tende a acreditar e muitos vão apoiar essa ideia. De certa forma, isso faz muito sentido, até porque Elon Musk é CEO de empresas como SpaceX e Neuralink. Felizmente, você não precisa ser bilionário para construir essa autoridade. Existem algumas técnicas que qualquer um pode usar. As mesmas técnicas de construção de autoridade usadas por grandes líderes como Elon Musk e Nicolas Ferreira em seu vídeo que viralizou também podem ser usadas por pessoas comuns como você e eu. A primeira etapa para construir autoridade é escolher um nicho e se aprofundar nele. Nicolas, por exemplo, definiu sua atuação como um político voltado para questões polêmicas, sendo um político conservador, de direita. Ao focar nesses temas, ele conseguiu atrair seguidores que compartilham das mesmas preocupações. Além disso, ele compartilhou consistentemente conteúdo relevante para esse público, desde discursos a postagens em redes sociais, tornando-se uma voz conhecida em debates populares. Outro aspecto essencial é usar provas sociais. Nicolas consolidou a sua imagem compartilhando resultados concretos de suas ações, como intervenções em políticas públicas e engajamentos em debates que repercutiram nacionalmente. Provas sociais são um gatilho mental de alta eficácia, porém é muito fácil manipular uma situação para se favorecer disso. Imagine que você é dono de dezenas de páginas de fofoca. Cada uma dessas páginas contém milhões de seguidores e um alto engajamento. Então, você começa a fazer inúmeras postagens em todas essas páginas, atacando a reputação de alguma pessoa. Automaticamente, você está gerando uma prova social, de uma maneira duvidosa, contra aquela pessoa. Logo, alguém que fez o L, por exemplo, iria pensar: se essas páginas estão postando isso, então deve ser verdade. Por isso, provas sociais são poderosas, porém perigosas. Construir autoridade também exige relacionamento contínuo. Nicolas não apenas se conectou com outros nomes relevantes do seu nicho, mas também demonstrou estar atualizado sobre os temas que aborda. Ele trouxe argumentos embasados, acessíveis e alinhados às preocupações da população, o que aumentou a sua credibilidade. Por fim, a amplificação de sua mensagem por meio das redes sociais foi crucial. O vídeo de maior destaque foi postado no Instagram. Porém, Nicolas utilizou a estratégia de Omnichannel, ou seja, usou vários canais de distribuição para veicular o seu vídeo. Apesar do vídeo ter viralizado de maneira descomunal no Insta, ele também foi postado no X, onde teve um intenso debate. Também foi postado no TikTok, postado no YouTube e, além disso, diversos outros grandes criadores fizeram vídeos falando sobre o assunto, distribuindo ainda mais a sua mensagem. Quando seu vídeo sobre o monitoramento do Pix foi lançado, ele também já havia construído um alicerce de credibilidade, o que fez com que sua mensagem fosse rapidamente compartilhada e discutida. Depois disso tudo, o fator mais importante, o verdadeiro responsável pela viralização do vídeo do Nicolas, ainda não foi explicado. Para isso, eu preciso que você entenda o contexto que estamos vivendo, ou ainda o contexto que estamos prestes a viver aqui no Brasil. As 8 previsões nas seguintes declarações. Primeiro, os Estados Unidos não vão ser a maior potência de todas. Segundo, os órgãos não vão ser transplantados, mas impressos. Terceiro, o consumo de carne vai ser minimizado. Quarto, vai ter um deslocamento maciço de pessoas com bilhões de refugiados. Quinto, para limitar a emissão de dióxido de carbono, um preço global vai ser estabelecido num nível exorbitante.
Sexto, as pessoas podem se preparar para ir para Marte. Sétimo, os valores ocidentais vão ser testados até o ponto de ruptura. E por último, as pessoas não vão ser donas de nada. Os bens vão ser gratuitos ou eles devem ser emprestados pelo Estado. Histórias em que o pequeno desafia uma força maior têm um apelo emocional universal, a famosa jornada do herói. Esse tipo de narrativa desperta empatia, inspira e mobiliza as pessoas a se posicionarem ao lado do Davi contra Golias, representando o indivíduo ou o grupo aparentemente mais fraco. Esse foi o caso do vídeo de Nicolas sobre o monitoramento do Pix, no qual ele se posicionou como um defensor do cidadão comum, o Davi de Davi contra Golias, representado pela Receita Federal e pelo governo. Nas previsões do Fórum Econômico Mundial para 2030, vemos uma narrativa que também reflete esse embate. A ideia de que as pessoas não terão nada e a vida será melhor posiciona o indivíduo como alguém que perde autonomia e privacidade diante de uma força global maior e aparentemente incontrolável. Esse tipo de previsão apresenta o Golias como um sistema dominante que molda a sociedade de cima para baixo, enquanto Davi é um indivíduo comum, preocupado com sua liberdade, com seus direitos, com a sua identidade. Nicolas Ferreira utilizou dessa narrativa em seu vídeo ao apresentar a Receita Federal como uma força que ameaça a privacidade financeira dos brasileiros com o monitoramento do Pix. Ele se posicionou como alguém disposto a lutar contra essa ameaça em nome da população. A estrutura emocional dessa narrativa é poderosa, enquanto Golias é retratado como imenso, autoritário, impessoal, Davi é corajoso, próximo do povo e movido pela justiça. Essa abordagem conecta-se emocionalmente com o público, porque toca em questões universais, como o medo da perda de liberdade e também da privacidade dos indivíduos, assim como nas previsões de 2030, que alerta para possíveis consequências de um controle globalizado. A mensagem de Nicolas amplifica o conflito entre um indivíduo e uma estrutura maior, fazendo com que o público torça por ele como um herói popular. Tudo isso é errado? A mensagem que o Nicolas passou, esse vídeo, tudo isso é certo ou é errado? Na minha opinião, Nicolas foi muito bem, não só pelos resultados do vídeo, mas também por toda a estratégia por trás daquelas simples palavras. Deixe sua opinião nos comentários.